Bom, retomamos agora o nosso terceiro bloco do Tertúlias Criminológicas. Para quem está chegando agora, só algumas explicaçõezinhas. A primeira explicação é dizer que nós estamos aqui com a professora Camila e estamos tratando de um tema super interessante, que é o tema do PCC. E uma outra informação também que eu queria deixar para vocês é dizer o seguinte: quem está chegando agora, ligou nesse momento, nós estamos ao vivo pela internet e diz, poxa vida, mas a professora falou aí, já é o terceiro bloco, que pena, eu não consegui assistir nem o segundo, nem o primeiro. Então, quero dar um avisozinho para você que está nessa situação. Não se preocupe, porque, na verdade, nós estamos gravando todos os blocos e um pouquinho depois que terminar todo o nosso evento aqui, já estarão disponibilizados nesse mesmo espaço que você está vendo aí, né? Tem uma sessão chamada das palestras e você vai poder, então, assistir todos os blocos e vai poder também assistir novamente, se quiser, esse bloco que você já está assistindo agora conosco, certo? Então, quem perdeu o primeiro e o segundo, tem problema, porque pode assistir depois. E a gente prossegue aqui muitos temas interessantes, falamos de estatuto do PCC, e o professor Luiz Flávio, então, vai fazer algumas colocações aqui para a Camila, né, para a gente retomar o nosso desencadeamento desse nosso tema. Sim, eu estou aqui com o estatuto do PCC em minhas mãos. É um estatuto que tem várias regras, são 16 regras, mas a professora Camila já disse que essa versão que eu estou aqui é antiga. Que é a primeira versão, então? Que é a primeira versão e que existe já uma nova versão desde o ano passado, não é isso? Isso. Ano 2011. Tá legal. E agora, como é que funciona lá? O cotidiano prisional nas mãos do PCC, como é que funciona? Que é 90% a 95% das unidades prisionais. Todos os conflitos envolvendo a população carcerária, envolvendo visitas, envolvendo os funcionários da unidade prisional, tudo isso tem no PCC, ou seja, nos irmãos, né, uma instância de regulação e de mediação. Acho que esse é o principal aspecto da presença do PCC, do controle do PCC nas unidades prisionais. O PCC tem os irmãos, então, só para ficar mais claro, assim, colocando como exemplo uma unidade de 1.200 presos, cerca de 100 presos dessa unidade são irmãos, ou seja, são integrantes do PCC. Os demais, 1.100, eles são companheiros, né? E são esses 100 irmãos que praticamente exercem o controle da unidade prisional em termos ali dos conflitos, da venda de drogas, do recebimento, todo o comércio que acontece dentro da unidade prisional, ele é controlado pelo PCC, e todos os conflitos envolvendo ou não o comércio de drogas, envolvendo qualquer coisa que se imaginar, os conflitos mais cotidianos na cadeia, eles são intermediados e regulados pelo PCC. Houve menos violência? Desde que o PCC tomou o comando, acalmou um pouco? Os presídios se acalmaram? Com certeza. Eu reputo essa diminuição da violência. É uma análise legal de ver os que são dominados pelo PCC e os que não são dominados, né? Que diferença que teria em relação aos presídios? Em relação, assim, o PCC ele surge em 93, mas eu separo em 3 fases o processo de expansão do PCC. De 93 a 2001, que eu chamo de um momento de conquista de territórios, que é um momento de muita violência no sistema prisional. Na minha tese eu tenho lá os gráficos, um índice de rebeliões, motins, resgates, fugas, presos mortos, eles são todos muito altos, sobretudo no período de 94 a 2000. Então, é um momento em que o PCC, ele surge e começa a sair do anexo e conquistar, de fato, eles começam a conquistar territórios. Por que muitas rebeliões? Porque eles faziam rebeliões e exigiam, a gente lê na imprensa, qual que era a moeda de troca? A transferência de alguns líderes. E por que essa transferência? Eles iam para outras unidades e a gente não consegue acompanhar isso muito de perto, né? Mas a gente depois a outra unidade também se rebela, ou seja, você tem um processo de expansão, de tomada de territórios durante esse período. Então, é um momento de muita violência, porque o PCC está se expandindo e ele vai encontrar depois outras facções menores são criadas como forma de se contrapor ao PCC, mas elas são dizimadas, praticamente são dizimadas,
E quando chega e até então, o que caracteriza esse primeiro momento é a negação do governo da existência do PCC. Né? Eu fiz um banco de dados na minha tese de doutorado de todo o material de imprensa, desde 90 até 2010. E nesse período há algumas reportagens, algumas menções ao PCC, de alguns jornalistas, em 94, 95, já se fala no PCC, há denúncias para a pastoral carcerária de presos, mas o Estado nega terminantemente a existência de qualquer grupo organizado dentro dos presídios. E é apenas em 2001 que o PCC promove a chamada Mega Rebelião, em fevereiro, em que 29 unidades prisionais simultaneamente, né, se rebelam, ou seja, ele já tinha poder para rebelar, para fazer uma rebelião em 29 unidades prisionais simultaneamente, usando celulares, centrais telefônicas, e é só nesse momento que o Estado, que o governo de São Paulo admite a existência do PCC. Então, aí entra o que eu chamo de um segundo momento, de 2001 a 2006, que é o momento da publicização do PCC. O PCC se torna, então, um inimigo público número 1, né, em São Paulo, e se torna, então, o grande foco das políticas, dá para chamar de políticas de segurança. Né? Por exemplo, o RDD é criado como medida, como decreto administrativo, né, no decreto da SAP, uma medida administrativa, é criado o regime disciplinar diferenciado de isolamento dos presos, em São Paulo, em 2001, e em 2003 ele se torna lei federal, alterando a LEP. Então, isso tudo, né, em função dessa mega rebelião. Então, o RDD ele foi a principal medida do governo, que o governo criou para tentar fazer frente a esse poder que o PCC demonstrou ali em 2001. Então, e desse momento, ao mesmo tempo que você tem, então, medidas repressivas do governo em relação ao PCC, você tem também a expansão do PCC, porque os presos que viram o enfrentamento do poder público e, de um certo sentido, né, foi uma vergonha para o Estado aquilo que aconteceu, né? Mostrou uma organização deles que, aliás, assustou a todo mundo, né? Como é que eles conseguiram uma organização simultaneamente se rebelar em tantas unidades prisionais? Aquilo realmente mostrou muita força e mostrou que eles existiam, de fato. E isso deu força para o PC se expandir ainda mais. Então, muitos presos que eu entrevistei disseram que depois da Mega Rebelião de 2001, houve muitos batismos, né? Que é o processo de filiação. Então, o PCC se expandiu bastante depois desse período. E foi um período que foi marcado por contextos de estabilidade e instabilidade. Então, você tem, por exemplo, até 2002, você tem ainda muita violência no sistema. Em 2003, em 2004, você tem uma queda vertiginosa da violência no sistema prisional. Nessa época, eu fazia minha pesquisa de mestrado na penitenciária do Estado, ali no Carandiru. E eu me lembro que eu estava pesquisando a conversão de presa à religião evangélica. Meu foco não era o PCC ainda. Mas eu estava dentro da unidade prisional, que era do PCC, e os presos, todo mundo dizia, não, nós estamos em paz, agora estamos com uma bandeira branca hasteada. Ou seja, naquele momento, 2004, havia uma ordem do PCC para que não ocorresse mortes nas prisões, nem brigas envolvendo violência física. Então, isso que chama de uma bandeira branca hasteada. O que eu entendo é que, por algum motivo, havia uma acomodação ali entre o PCC e o Estado, que por algum motivo se rompeu em 2005, porque em 2005 começou a ocorrer eventos de rebelião extremamente violentos. Eu me lembro até hoje que em junho de 2005, se não me engano, houve uma rebelião na penitenciária de Presidente Venceslau, em que os presos, eles ostentavam assim, cabeças espetadas em mastros, né, em cima dos telhados. Tinha uma demonstração simbólica assim, de horror mesmo, né? Então, em 2005 houve uma quebra dessa estabilidade que eu imputo a uma relação com o Estado, que culmina, no meu entender, com a crise de maio de 2006, né? Que foi onde ocorreu aí uma rebelião simultânea em 72 unidades prisionais em São Paulo, com alguns reflexos também em Mato Grosso do Sul, no Paraná, que teve algumas rebeliões em solidariedade ao movimento do PCC em São Paulo, e com a grande novidade naquele momento, que foi os ataques às forças de segurança fora do sistema prisional. Então, a partir de 2006, né, que aí
seria a terceira e atual fase do PCC, eu diria que o PCC ele alcança a hegemonia no mundo criminal em São Paulo. A hegemonia não mais apenas dentro do sistema prisional, mas também fora. E os ataques de 2006 foi uma demonstração da força do PCC fora do sistema carcerário. Porque eu não acredito que aqueles ataques foram feitos apenas por pessoas que tinham saído pela saída de Dia das Mães. Não. Isso demonstra o enraizamento do PCC na periferia de São Paulo e o seu controle das atividades ilícitas. Nesse momento o PCC queria mostrar forças ou ele estava contestando alguma coisa do governo? Olha, eu tentei, na minha pesquisa que foi após essas crises, eu tentei sempre abordar, entender o que aconteceu naquele momento, né? Então, me parece que foi um contínuo, um acúmulo de coisas. Havia algumas lideranças do PCC no RDD em 2005. Houve um evento em que algumas lideranças importantes do PCC iam fugir de uma unidade prisional, que era... Essas lideranças, eu diria que essa foi a última unidade prisional comum que elas estiveram e provavelmente nunca mais estarão de novo numa unidade comum. Então, essas lideranças, elas iam fugir, mas foi um plano abortado, enfim, a polícia descobriu armas que eles usariam para isso, helicópteros, e o plano foi abortado, isso em 2005. Depois ficamos sabendo, até mais recentemente, do achaque de alguns policiais, né, civis aqui em São Paulo, que sequestraram o enteado de uma liderança do PCC, ficaram com esse enteado sequestrado, exigindo um pagamento de um resgate de R$300 mil. Inclusive aquele relatório, né, de uma ONG, São Paulo sob achaque, conta bem essa história de como isso foi também em 2005, isso contribuiu para aumentar a tensão. E acho que o ponto, teve a CPI do tráfico de armas, que eles gravaram os depoimentos dos delegados, né, do DEIC, ao Congresso Nacional, a CPI, teve toda aquela coisa que os advogados gravaram e depois venderam a fita para as lideranças do PCC, e ali os advogados, enfim, acho que relatavam os planos ali que o governo tinha em relação a essas lideranças. E teve essa coisa que acho que foi o ponto, o estopim, né, que alguns dias, acho que na quinta-feira, antes ali daquele Dia das Mães, houve a remoção de mais de 700 presos para o presídio de Presidente Venceslau. Houve um planejamento estratégico, eu diria não tão estratégico assim, do sistema penitenciário, da SAP, de pedir para os diretores de cada unidade prisional separar quem eram os líderes do PCC naquela unidade e removeram todos juntos para a penitenciária de Presidente Venceslau, que havia acabado de ser reformada dessa outra rebelião, né, que eu comentei. Ela tinha acabado de ser reformada, então, e eles decidiram isolar todas as lideranças do PCC nessa unidade. Bom, vejam vocês, né, 700 e poucas lideranças. Todas juntas. Todas juntas. E foi o estopim para o desencadeamento dessa crise de 2006. Então, até onde eu pude entender, foi esse acúmulo, essa soma de acontecimentos, né, que geraram ali essa ruptura. E depois de 2006, volta um período de tranquilidade muito grande nos presídios. Mas só antes de voltar nesse período de tranquilidade, de qualquer forma, é importante dizer um pouquinho o que foi 2006, né? Porque quem estava aqui em São Paulo, talvez nem precise lembrar o que aconteceu em 2006, mas talvez quem esteja fora de São Paulo, como nós estamos aqui sendo transmitidos para todos os países, todos os estados, inclusive outros países também, talvez seja um pouquinho importante, porque São Paulo parou nesse dia, né? Todo mundo parou, né? Aulas pararam, as escolas pararam, foi um fenômeno impressionante que eu não sei se teve outro igual em algum outro momento histórico do Brasil. Em termos de números que eu me recorde, foi algo em torno de 42 policiais assassinados e alguma coisa em torno de umas 600 jovens que foram massacrados nesses dias, pertencentes ou não ao PCC, porque qualquer movimento do PCC, há uma quantidade de mortos, sobe assustadoramente. Talvez até uma forma de reação, né, do Estado, alguma coisa do gênero. Mas a verdade é que, passada essa tempestade, um verdadeiro tsunami que aconteceu aqui em São Paulo,
volta a tranquilidade nos presídios todos, que só foi quebrada neste ano de 2012, ali por altura de abril, maio, outra vez. Então, depois que teve essa crise de maio, né, que foi essa coisa que 72 unidades se rebelaram e fora dos presídios muitos policiais foram mortos, policiais militares, civis, agentes penitenciários foram executados. Como reação, a partir do segundo, que durou mais ou menos, começou na sexta-feira, durou até segunda, né? Vamos dizer assim, a ação por parte do PCC durou mais ou menos esses 4 dias. A segunda-feira foi quando São Paulo paralisou mesmo, que houve um toque de recolher que ninguém sabe de onde surgiu, mas que os metrôs foram evacuados, que as pessoas... eu estava em Curitiba, mas minha família estava aqui em São Paulo. Minha mãe conta que era 3 horas da tarde, já estava todo mundo dentro de casa, tudo trancado, e que São Paulo estava completamente vazia, as ruas, né? Então, depois disso, que isso foi em maio, é importante que até o doutor Luiz Sávio colocou, depois disso, vamos dizer assim, que o PCC cessou o seu quinhão nesses ataques, a reação das forças policiais foi de tamanha desproporção, que até hoje você tem lá as entidades de defesa dos direitos humanos lutando para que esses crimes sejam investigados, né, chamados crimes de maio, que obviamente os policiais sabe-se mais ou menos quem foi os autores ou os mandantes dos assassinatos, mas as pessoas que foram mortas, não só durante esses 4 dias, mas em todo o resto da semana, né, que somaram quase 600 pessoas, se não me engano, até hoje não houve uma investigação, né, e há muitos indícios que apontam para a atuação de grupos de extermínio. E há até uma ONG, né, chamada Mães de Maio, que foi constituída a partir desse momento, que foram mães que perderam filhos assassinados supostamente pelas polícias, né? Nesse momento, pessoas que não tinham nada a ver com o PCC, com o crime, mas que foram executadas em bairros pobres da periferia aqui de São Paulo. Então, depois de maio, ainda teve, acho que não me engano, em julho e depois em agosto, ainda teve alguns ruídos. Houve algumas execuções de agentes penitenciários, houve algumas coisas, mas ainda numa intensidade muito menor. De agosto de 2006 para cá, acabou. Não houve, né, mais nenhuma turbulência no sistema prisional. Fora do sistema, as coisas aparentemente também ficaram muito tranquilas, né? Quando eu penso assim, quando a gente fala as coisas tranquilas, a gente está pensando, por exemplo, não nos roubos, não nos latrocínios, que é um tipo de crime que o PCC não controla, mas sim nos conflitos envolvendo mortos, né? envolvendo o comércio de drogas, envolvendo a resolução de litígios entre os próprios criminosos, ou entre eles a população dos bairros onde eles se encontram, ou dentro das prisões. Nesse período, isso tudo deu uma estabilizada impressionante, né? Inclusive dentro do sistema, principalmente dentro do sistema. Houve um acordão, então, nesse período de mais ou menos agosto de 2006, houve um acordo, então... Mas eu proponho a resposta no próximo bloco. Perfeito, o próximo bloco. Exatamente. O acordão entre o governo e o PCC. Possível acordão, vamos ver se teve ou não. Vamos descobrir. Então, 5 minutinhos de intervalo, a gente já volta.